Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu falo aqui de uma banda brasileira, paulista, que é uma das grandes representantes do rock progressivo brasileiro, falando do som nosso de cada dia. Então essa banda se formou em 1971 e num estilo meio Emerson Lake and Palmer, com teclados proeminentes e sem um guitarrista fixo. Então temos aqui o multi-instrumentista Manito, que era conhecido ali da época dos Incríveis, ele fez parte dos Incríveis. Aqui ele é o tecladista, mas também ele toca quando é necessário saxofone, flauta, violino. Ele era um virtuoso, um músico virtuoso e muito talentoso. Temos ainda o Pedro Baldanza, que ficou conhecido como Pedrão, que era o baixista. Eventualmente tocava guitarra e viola também quando se fazia necessário, mas ele era essencialmente baixista. E o baterista Pedrinho Batera. Tinha um Pedrão e o Pedrinho, então por isso essa diferenciação aí. E eles demoraram um pouco para conseguir chamar a atenção de alguma gravadora, mas em 73 eles conseguiram aí chamar a atenção da gravadora Gel, Gravações Elétricas, e assinaram um contrato com eles. E também nesse ano de 73 gravaram o primeiro álbum deles, que não foi lançado nesse ano. A gravadora ficou cozinhando a banda, não estava muito disposta a lançar tão rapidamente assim, então demorou quase um ano para a gravadora lançar o álbum de estreia deles. E, diga-se a verdade, só aconteceu porque a banda teve uma mega exposição por causa dos primeiros shows no Brasil da estrela do rock Alice Cooper. Eles abriram um show para Alice Cooper em vários estádios. E com isso eles ganharam uma projeção e aí sim a gravadora se animou a lançar o primeiro disco, quase um ano depois dele ter sido gravado, que é esse aqui, Snags. Excelente disco. Essa é uma edição em digipack. Tá aqui. Aqui a banda aqui com a tal da Marcinha, que deve ser esposa de algum dos membros, não tenho certeza. E também aqui vem junto nessa edição o encarte aqui com fotos da banda tocando ao vivo em dezembro de 74 no Teatro 13 de Maio. Aqui vai dar para ver os três integrantes. E também aqui tem um texto muito louco aqui, bem ao estilo da época, acompanhando o encarte. E um fato curioso é que no ano de 73 também, após a saída do Arnaldo Batista dos Mutantes, o Manito foi o primeiro substituto que eles conseguiram arranjar ali para substituir o Arnaldo Batista nos Mutantes. Mas ele não se adaptou ao grupo, ficou apenas alguns meses. Antes do final de 73 já tinha saído. O que eu me questiono, não achei informação nenhuma sobre isso, é se o Manito dividiu um tempo, esteve ao mesmo tempo nas duas bandas, nos Mutantes e no Sonautas Cada Dia, ou se ele abandonou temporariamente o Sonautas Cada Dia para se dedicar exclusivamente aos Mutantes, e depois com a saída dos Mutantes ele retornou ao Sonautas Cada Dia. Não sei dizer. Não vi nenhuma informação sobre isso. Mas falando aqui então desse ótimo álbum, ele já começa com tudo ali com o Sinal da Paranoia, uma música de progressivo clássico ali que lembra um pouco ali Yes, mas não copiar. Isso é sempre importante falar. Existiram muitos casos aqui, principalmente de rock progressivo brasileiro, que as bandas não tinham tanta criatividade, copiavam. Aqui não é o caso do Sonautas de Cada Dia, que fique bem claro. Eles se inspiraram, mas criaram um material com bastante personalidade. Mas a gente nota influências de Yes aqui em Sinal da Paranoia, com uma letra bem viajante, bem ao estilo da época também. O único senão desse álbum aqui pra mim é a segunda faixa, que é Bicho do Mato, que nem é uma composição da banda, ele é do Gaston Lamounier, que
O instrumental até eu acho ok, mas o vocal e principalmente a letra resvala naquelas bandas genéricas de hard rock que graçavam no Brasil aí no meio da década de 70. Então, pra mim, aqui eles perdem um pouco a originalidade e o som fica meio capenga aqui nessa faixa. Mas isso logo é compensado, logo é remediado pela terceira faixa, que tem o nome da banda, inclusive o som nosso de cada dia. Aqui, uma banda um pouco mais no pé do hard rock ainda, com progressivo, mas um pouco no pé do hard rock. Depois temos uma maravilhosa balada aqui, que é Snags de Bill Fries, que é a mais curta do disco. As faixas aqui têm duração de 5 a 7 minutos, essa aqui tem pouco mais de 2 minutos. Para mim, assim, mal comparando, fazendo uma comparação um pouco grotesca aqui, é como se o Gênesis estivesse fazendo cover de algum disco do Clube da Esquina. É o que me vem à cabeça aqui, mas é uma faixa brilhante. E depois temos Massavilha, para mim o grande destaque do disco. Teclados com uma timbragem muito diferente do que se ouvia no Brasil naquela época, muito original. Aqui o Manito brilha de maneira incontestável aqui. Eu só acho que essa faixa poderia ser ainda melhor, ela é ótima, mas ela poderia ser ainda melhor se ela fosse inteiramente instrumental. Mais da metade da música é instrumental, só depois que já passou da metade da música é que entram os vocais, e eu acho que dá meio que um anticlímax aqui. Pelo menos é a minha opinião. Eu preferiria que essa faixa fosse completamente instrumental. Aliás, apesar de ser um disco de rock progressivo e faixas instrumentais serem extremamente comuns nesse gênero, todas as faixas aqui têm letras, têm vocais. Depois vemos aqui com Dirección de Aquarius, que é uma faixa cantada meio portunhol, meio inglês. Eles fazem uma mistura babélica aqui dos idiomas. E aqui não é à toa que eles cantam na maior parte da canção em espanhol, ou tentam. É porque eu senti aqui nessa faixa também uma conexão muito grande com bandas de rock progressivo da Argentina. Em especial o Pescado Rabioso, do grande Luis Alberto Spinetta, que também foi fundador do Almendra, que eu já falei aqui. E com certeza eu farei algum vídeo sobre o Pescado Rabioso futuramente aqui no canal. Foi uma grande banda de progressivo e hard argentino. Então, Dirección de Aquarius lembra bem o estilo aí dessas bandas progressivas argentinas, de rock progressivo argentino. E terminamos aí com a faixa mais longa do disco, que é a Face Oculta. Aqui um progressivo clássico aqui. E aqui também, apesar do vocal entrar já com a música bem adiantada, eu acho que não, como é que eu posso falar? Não desabona a faixa. Não que em Massavilha desabone, mas eu acho que Massavilha era desnecessária aqui não, que a música ainda pede um vocal aqui, eu acredito. Então, de progressivo, como eu falei, uma faixa de progressivo bem clássico, também lembrando Yes, também lembrando Emerson, Lake and Palmer. Aqui você tem essas vislumbres dessas bandas todas aqui nessa faixa, nessa última faixa. E infelizmente essa minha versão aqui não é a versão relançada em 1993, que eu vou falar daqui a pouco porque não é. Porque que é infelizmente. Então, esse álbum foi lançado em 74, fez um relativo sucesso ali no underground brasileiro. Até hoje é reverenciado pelos fãs de rock progressivo, tanto no Brasil quanto fora. Esse é um disco muito respeitado fora do Brasil também, é de se deixar claro. Em 75, no ano seguinte ao lançamento desse álbum, eles gravaram o que seria o segundo álbum deles, porém não foi lançado, o que desagradou o Manito, e o Manito no final de 75 deixa a banda. Na época eles estavam tocando muito em shows uma suíte chamada Amazônia. E eu acredito, apesar de não ter provas disso, não ter evidências disso, mas eu acredito que essa música foi gravada para esse álbum que não foi lançado. E apesar do Manito ser ali o líder da banda, eles não desistiram. Daí houve várias formações aí nesse intervalo de tempo entre a saída do Manito e o primeiro final da banda.
que foi em 78. E em 77 eles lançam o segundo disco, chamado simplesmente Som Nosso, também conhecido como Sábado Domingo. Aqui um disco eles estavam em outra gravadora, não era mais a Gel, aqui a CBS, uma gravadora de maior porte. E um disco que confundiu os fãs da banda na época, porque um lado do disco, que era, não sei se era o lado A ou o lado B, não tenho certeza, mas um dos lados do disco era de música progressiva, era de rock progressivo, mas o outro lado não tinha nada a ver com rock progressivo. Era um disco de música voltado à música negra, voltado ao blues, ao soul e ao funk principalmente. Então é algo que deve ter dado um nó na cabeça dos fãs, acho que alguns devem ter torcido o nariz. Eu não tenho esse álbum aqui ainda, mas pretendo ter. Eu pretendo comprá-lo. E infelizmente, como a banda não estava conseguindo se sustentar apenas com shows e não conseguia outra oportunidade de gravar outros discos, daí em 78 a banda teve a sua primeira separação. E passou a década de 80 toda separada. Em 1993, 15 anos após o fim da banda, a formação original se reúne e grava uma faixa bônus aí pro Snags, pro primeiro relançamento em CD do Snags, que ocorreu em 93. É por isso que eu falei que infelizmente essa minha versão não é de 93. Porque a versão de 93 inclui uma faixa bônus que foi gravada no período, que é uma adaptação da banda para a obra O Guarani, da ópera O Guarani, do Carlos Gomes. Que é bem interessante, eu já ouvi, não tem aqui no álbum, mas eu já ouvi. E é interessante, a maneira como eles trabalharam ela ficou bem interessante. E daí a banda faz alguns shows no ano de 94, com a formação original. Infelizmente o Pedrinho Batera morre em 1995 e também a banda dá um hiato, dá um tempo depois disso também. Depois, ao longo dos anos da década de 2000, do século 21, eles vão e voltam também. Alguns discos ao vivo do período da década de 70 são lançados. Infelizmente outro personagem também morre, o Manito morre em 2011. Hoje em dia o Pedro Baldanza é o único sobrevivente da formação original. Ele continua levando a banda até hoje com dignidade, apesar de, na minha opinião, não ter a mesma qualidade do Som Nosso Cada Dia da década de 70, mas também continua fazendo trabalhos dignos por aí. Se eu não me engano, acho que em 2019 daí foi lançado o terceiro álbum de estúdio, chamado Mais Um Dia, e volta e meia você vê aí relançamentos de shows, tanto da década de 70, tanto com o Manito quanto sem ele. Então, um grande representante do Brasil de rock progressivo, Snags, o álbum de estreia do Som Nosso de Cada Dia. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!